Bom dia, meus irmãos, a todos vocês. Acredito que, como eu, este calor, esta noite que está fazendo, tivemos um pouco de dificuldade para poder dormir, né? Mas nesta manhã, Deus me deu uma palavra aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E o intuito aqui, que eu sempre falei nas minhas lives, no início do vídeo, é de ensinar para você a palavra de Deus. Por que ensinar? Porque muitas vezes, tem muitas pessoas sendo enganadas por aí. Tem muitas pessoas que ouvem, a palavra de Deus, de um pastor, de um padre, seja lá de quem for. E muitas das vezes acredita, no que eles estão dizendo. Certo? Acredito eu que, como você também, passado, eu não li a Bíblia, certo? Eu não li a Bíblia. E eu ia, para a igreja, ouvia a pregação e acreditava que aquilo ali estava tudo certo, ok, ia para minha casa e beleza, maravilha, certo? Mas a gente estamos errado de não estar lendo a Bíblia, né? Se você acredita que isso aqui é a palavra de Deus, você tem que estar constantemente lendo ela, meditando ela, né? Porque isso aqui é o GPS, né? Um GPS que nos leva ao céu, certo? Então, quando você liga um GPS e digita lá o endereço, ele vai te levar onde você quer ir, certo? Mas tem momentos que o GPS dá falha, né? E você tem que se procurar a entender e a saber aonde você quer ir, quer chegar, certo? Então, se o intuito seu, o nosso, é de alcançarmos a salvação, alcançarmos a glória, de contemplar o Senhor face a face, aqui está o GPS. É fácil? Não é fácil, mas também não é difícil. Se você sabe ler, se você tiver se esforçar um pouco, você vai compreender a palavra de Deus. Amém? Vamos lá, eu quero orar para você nesta manhã, para que Deus venha abrir a sua mente, abrir os seus olhos, tirar a cegueira. Não estou relatando que você está cego, não, não. Eu falo cegueira espiritual, para que você venha compreender esta palavra. Porque muitas das vezes tem pessoas que lerem essa palavra e não entendem. E muitos não vão entender, porque não é de qualquer jeito, isso aqui não é um livro qualquer. Isso aqui é a palavra de Deus. E existe um preparo para você estar compreendendo esta palavra. Mas ele pergunta assim, mas qual que é o preparo? É estar constantemente em obediência a ela. Em obediência a esta palavra. Mas eu leio, eu não entendo, eu não consigo entender. Lógico. Isso aqui é igual você paquerar uma menina. Um exemplo. O que é paquerar uma menina? Quando você chega numa moça para poder paquerar ela, para que ela venha namorar com você, ela vai e logo imediato, tem um relacionamento com você? Não. O que você tem que fazer? Você tem que mostrar para ela que você é uma pessoa, certo? Bacana e que as suas intenções para com ela são uma das melhores possíveis, certo? Então, a mesma coisa é nós com Deus. Temos que mostrar para Deus que nós queremos algo sério com Ele. Algo sério. Porque se eu tenho um relacionamento com Deus, eu não posso voltar a viver o meu relacionamento com o mundo.
Não. Ou eu sou de Deus ou eu sou do mundo. Certo? Então eu quero orar para você nessa manhã. Eu vou orar porque a palavra é um pouco longa, eu vou estar lendo, mas eu vou ler de uma maneira que vocês venham entender. Esse é o intuito. De ler a palavra de Deus e que vocês entendam. Certo? Vamos orar. Feche os teus olhos aí, vamos orar a Deus, para que Deus venha abrir a tua mente, que tu a partir de hoje passe a entender essas palavras quando você começar a ler essas palavras. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu venho nesta manhã, Senhor. Eu venho, Senhor, a Ti, Senhor, pedir, Pai, a Ti, que o Senhor venha abrir, Senhor, a nossa mente, abrir, Senhor, os nossos olhos espirituais. Meu Deus, tira a cegueira, meu Pai, de todo este povo, de toda esta nação. Tira a cegueira, Senhor, destes meus irmãos e minhas irmãs, que hoje, Senhor, amanhã ou depois, que irá ouvir, Senhor, esta live, este vídeo. Meu Pai, que quando eles ouvirem este vídeo, meu Pai, que a cegueira espiritual venha a ser quebrada. E eles venham passar a entender e a compreender, Pai, a Tua palavra. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu determino agora a libertação desta pessoa. A mente venha a ser aberta, os olhos espirituais venham a ser abertos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Tua palavra, Senhor, é pregada para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos lá que a palavra hoje é um pouquinho longa, mas eu vou ler de um jeito um pouco mais rápido para você vir compreender a palavra de Deus. Preste atenção o que aconteceu aqui com Paulo e Silas, né? E os outros apóstolos que acompanhavam Paulo. Quem era Paulo? Paulo era Saulo, o homem que perseguia e matava, um matador, que matava aqueles que anunciavam esta palavra, que pregavam o evangelho. E aí ele se converteu, né? Cristo apareceu a ele, ele se converteu e passou a pregar o evangelho. E aí olha o que aconteceu com ele. Presta atenção, talvez você esteja passando por uma situação aí e esteja lamentando, mas a vida de um pastor, a vida de um cristão, não é mil maravilhas aqui neste mundo, não. A vida dele, de paz, de mil maravilhas, vai ser com Jesus na glória. Vou mostrar isso para você aqui agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 a seguir. Diz assim, ó. E aconteceu que indo nós... Quem que está falando aqui? O próprio escrivão que escreveu, né, essas palavras também estava junto com esses homens, certo? Por isso que ele diz assim, indo nós, certo? E aconteceu que indo nós, a oração saiu, né, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esses homens, certo? Eles iam caminhando para um lugar, para oração, para orar, e foram até ele uma jovem que adivinhava, né, para os seus patrões, adivinhava as coisas e dava muito lucro para o seu senhor, certo? Esta, seguindo a Paulo e a nós, relatando o escritor aqui, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servo do Deus Altíssimo.
Olha o que vocês estão entendendo? Essa mulher, esse espírito maligno que tinha possuído essa jovem, revelava, né, para todo o povo ali, no meio da praça, dizendo: a esses homens que nos anunciam o caminho da salvação. Quem que Paulo e Silas, esses homens, anunciavam? A Jesus Cristo, gente. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem que o teu pastor, que o teu seguidor aí, onde a tua igreja, a quem que eles estão anunciando? Hã? A quem que eles estão anunciando? O que eu quero que vocês entendam e compreendam é que o caminho que nos leva a Deus é Jesus. Não existe outro caminho. Não existe outra pessoa, ninguém, que possa nos dar a salvação a não ser Jesus Cristo. Continuando. E isso fez ela por muitos dias, ó. Esses homens, quando saíam para poder orar, essa jovem ficava dizendo: ó, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, né? São servos do Deus Altíssimo. Então, essas palavras que eu estou anunciando aqui para vocês é as palavras do servo do Deus Altíssimo. Eu estou fazendo exatamente o que esses homens faziam, anunciando a palavra de Deus. Continuando. Mas Paulo, né, perturbado, chegou uma hora que Paulo ficou perturbado. Não aguentava mais ouvir aquela menina dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo, que anunciavam todos. Imagine você todo dia indo passando por um lugar e alguém dizendo: esse homem é tal, tal, é tal, tal. Imagine. Então Paulo ficou perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, Espírito com letra minúscula, quer dizer que não é Espírito de Deus, espírito maligno, certo? Disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Olha isso. Então, em nome de quem? Eu sempre venho falando das minhas lives. Você vem buscando a tua cura, a tua libertação, tu vem pedindo para quem? Porque aqui esse servo do Deus Altíssimo, nosso Senhor e Salvador, vos anunciava a Jesus Cristo e deram testemunho disso. E o próprio Cristo também dava testemunho, o próprio Deus. Como? Aqui, ó. Paulo disse, ó: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela. Te saia dela. E na mesma hora saiu, ó. O demônio saiu na mesma hora. Deus dando testemunho que esses homens verdadeiramente eram servos deles. Certo? Continuando. E vendo seus senhores que a esperança dos seus lucros estava perdida, prenderam Paulo e Sila e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Olha isso. Prenderam esses homens porque fez um bem a uma jovem que tinha um espírito maligno, que adivinhava, né, dava lucros para o seu senhor. E aí, como ela não ia dar mais lucro, porque o espírito tinha saído maligno, aí os seus senhores que se irritaram com aqueles homens e prenderam, levaram até os magistrados, a justiça. E olha o que aconteceu. E apresentaram ao magistrado, né? Disseram: estes homens, sendo judeu, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costume que não é lícito ou não é de acordo receber nem praticar, visto que somos romanos. Esses homens disseram assim: esses homens aqui estão pregando uma doutrina
que não é lícito nós receber e nem nós praticar, porque nós somos romanos. Esses homens não aceitavam Jesus Cristo, a palavra dos homens de Deus. E exatamente hoje está acontecendo a mesma coisa. Quando estamos falando de Jesus Cristo para alguém, como vamos falar do caminho da salvação para alguém, as pessoas não querem saber. As pessoas não querem receber. Por que não querem receber? Vamos continuando. E a multidão se levantou. Unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com vara. Olha isso. Vocês pensam que é fácil ser um cristão, ser de Jesus Cristo? Ser um pregador, ser um pastor, ser um discípulo de Cristo? Não é fácil. Por que não é fácil? Porque é contrário contra as coisas do mundo. E você não pode fazer o que o mundo oferece, que o mundo quer que você faça. Então, Paulo e Silas fez um benefício a uma jovem que dava lucro, né? E com isso pegaram eles e prenderam ele, levaram até a justiça, né? Aí a justiça pegaram esses homens, rasgaram as vestes deles e olha o que aconteceu com ele. E havendo-lhes dado muitos açoites, e a multidão, né, se levantou unanimemente contra ele e os magistrados, né, e rasgaram as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Voltei aqui um pouco para que vocês venham entender. Pegaram Paulo e Silas, rasgaram as vestes dele no meio da praça e mandou açoitar com vara. Deram surra. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando os carcereiros que os guardassem com segurança. Agora esses homens que faziam bem já não eram mais os homens de bem. Mandaram prender e guardar com segurança. Trataram esses homens como se fosse o quê? Um pior bandido que existe na face da terra. Continuando. O qual, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere exterior e lhes segurou os pés no tronco. Agora imagine, os homens de Deus, né, os pregadores, foi preso em uma cadeia. Além de ser preso numa cadeia, numa jaula, algemaram os pés dele no tronco também. Isso depois de ter dado várias varadas, chicotadas nas costas dele com vara. Olha o que aconteceu. Em vez desses homens questionar, eles poderiam dizer, mas Senhor, eu fiz isso só porque eu fiz isso com a jovem, libertei ela de um espírito, estou parando dentro de uma prisão com grade nos pés e na minha frente e ainda ser chicotado só por ter anunciado o teu evangelho, a tua palavra. Mas esses homens não fizeram nada disso. Olha o que eles fizeram. Talvez você que esteja passando por uma situação difícil aí neste momento, em vez de tu reclamar e questionar, olha o que tu tem que fazer. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Esses homens cheios de vergonha nas costas, preso numa cadeia e ainda num tronco, em vez de ele murmurar e questionar a respeito do que ele estava sentindo, o que eles foram fazer?
orar e cantar hinos a Deus. Ó. E os outros presos os escutava. Aí tinha um monte de preso lá dentro também que o escutava. Presta atenção no que aconteceu. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Imagine aqueles homens estar orando e cantando louvores a Deus, aquele povo tudo preso ali no grade, e começar a tremer tudo ali dentro, né? E olha o que aconteceu. E logo se abriram-lhes todas as portas e foram soltos as prisões de todo, ou seja, abriu todas as portas da grade, da cadeia, e também as prisões que estavam nos pés amarrados nele também se abriram tudo. Abriram tudo. E aí, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Ou seja, o carcereiro que cuidava dele, depois que viu, acordou e viu tudo a porta aberta, pegou uma espada para se matar. Por quê? Talvez ele tenha pensado: esses homens fugiram e os magistrados vão me matar, então não vou permitir que ele mate, eu vou me matar logo. Ou também, como tinha homens perigosos que estão presos ali, iam querer matar ele, não sei. Isso é um pensamento meu. Mas o que interessa é o que aconteceu nesse exato momento que esse carcereiro pegou a espada e ia se matando. Acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, ou seja, Paulo gritou a ele que todos aqui estamos, ou seja, não faça nenhum mal. Disse Paulo que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, ou seja, o carcereiro pedindo luz, ou seja, acendeu a luz que estava tudo escuro, saltou dentro da grade, da cadeia, e todo trêmulo se prostou-se ante Paulo e Silas, ou seja, ele se ajoelhou diante de Paulo e Silas. E olha o que eles perguntaram para esses homens de Deus. Ele disse: e tirando-os para fora, disse: senhores, ou seja, Paulo, Silas, que é necessário? O que é necessário que eu faça para me salvar? Esse era o ponto aonde que eu queria chegar nesta manhã. E também o próprio Deus, né, que fala neste momento através de mim. Quem me conhece sabe, né, que a palavra de Deus é muito forte, gente. Não é fácil de você compreender. Até hoje eu fico me admirando, porque eu era uma pessoa que eu não sabia ler direito.
Não, eu não sabia ler, eu ia ler, a minha esposa que me corrigia. Mas o meu desejo de aprender isso aqui, de compreender isso aqui, fez com que Deus me ensinasse, né? Voltasse a ler, a compreender. Hoje, não é hoje é a minha esposa que vai ler isso aqui, hoje é eu que corrijo ela. Então, é algo maravilhoso isso. Continuando, vamos voltar para a palavra. Ele diz assim, ó. E tirando para fora, e perguntou, né, a Paulo e Ciro, o que é necessário, que eu tenho que fazer para me ser salvo? O que você, que está me assistindo, tem que fazer para podermos ser salvos? Você já se atentou para se preocupou com isso? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Você sabe o que você tem que fazer? Olha o que diz aqui a palavra. E eles quem? Paulo e Silas, disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Esse é o segredo para você e a sua família ser salvo. A obediência a essas palavras, ao acreditar nisso aqui, a fazer o que esses homens de Deus mandaram nós fazer. Olha o que aconteceu. E lhe perguntaram, e lhe pregaram, crê no Senhor Jesus, que tu é salvo, tu e a tua casa, e lhes pregaram a palavra do Senhor. Paulo começou a pregar a palavra de Jesus, o evangelho para eles, para esse homem. E a todos os que estavam em casa. Aqui você vê que Paulo já foi à casa desse homem, né? E pregou a palavra do Senhor para ele e para toda a casa dele, a família dele. E tomando-os ele consigo, naquela mesma noite, na mesma hora da noite, lavou os vergões, ou seja, imagine você tomar uma surra de vara, várias chicotadas de vara nas costas. Como que fica as tuas costas? Então, esse carcereiro pegou, né, Paulo e Silas, e lavou os vergões, ou seja, as marcas, o sangue que estava escorrendo das costas dele. Continuando. E logo foi batizado ele e todos os seus. Olha isso aí. Olha essa palavra. Primeiro passo, você tem que crer nessas palavras. Segundo, descer as águas. Tu tem crido? Tu tem acreditado nessas palavras? Ou tu está acreditando nas palavras daqueles que muitos acham que é homem de Deus? Porque Jesus Cristo disse: examine as Escrituras para que ninguém venha te enganar. Você que está me assistindo aí agora, você sabe ler. Talvez você sabe até mais que eu, mais que outros aí. Você quer alcançar a sua salvação? Tá aqui, o GPS que nos leva à salvação. Então cabe nós fazermos o que a palavra nos diz. Então não seja enganado, não faça o que o outro está mandando você fazer, faça isso. Não, examine, vê se o que ele está mandando você fazer é verdade.
Confira, examine. Vê se está certo. Porque esses homens de Deus nos relatam o que nós temos que fazer para ser salvo. Está aqui, ó. Acabei de ler para vocês. Perguntou o carcereiro: o que eu tenho que fazer para mim ser salvo? E Paulo e Silas disse: primeiro passo, crer no Senhor Jesus Cristo. Em mais ninguém, em mais nenhum outro. Será salvo tu e a tua casa. E esses homens creram na palavra deles. Não só creram, como levou eles até a casa deles. Continuando. Então, levando-os à sua casa, né? Pôs a mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Ó, aquele carcereiro já passou a crer nas palavras dos apóstolos, né? E sentou-se à mesa e alegrou a casa dele inteiro. Continuando para nós terminar. E sendo já dia, os magistrados que tinham prendido os homens de Deus, Paulo e Silas, mandaram ou seja, soldados, dizendo, ó, soltai aqueles homens. Olha isso. Então, o intuito de Deus, né, de você passar por uma aflição, por uma tribulação, de Deus te levar até determinada situação, é porque Deus tem algo na tua vida, Deus tem uma obra grande na tua vida. Para que esses homens foram parar lá no cárcere? Por que prenderam ele? Deus tinha alguém lá dentro do cárcere para salvar. Não só ele, como a família dele inteira. Então presta atenção. Examine as escrituras. Analise a vida que você está vivendo. Talvez Deus está... Jesus Cristo diz lá em Apocalipse, não sei se acho que é 3:20, diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e ali cearei junto com ele. Mas tem gente que Jesus Cristo bate na porta, abre a porta, vocês vão entender, abre a porta e põe a mão na porta assim, ó, e não permite que ele entre dentro. Uma coisa é você receber Jesus da sua porta para fora. Outra coisa é você permitir que ele entre dentro de você. Então permita que o Senhor Jesus entre na tua casa. E na casa dele, que é você. Permita. E assim como ele mudou a minha vida, mudará também a sua. Assim como ele restaurou, né, os meus caminhos e tem me dado várias maravilhas, que eu vou contar para vocês a minha história, né, de vida, o que Deus tem feito por mim. Talvez vocês não acreditem, mas eu vou relatar isso. Eu estou esperando o momento que Deus tocar no meu coração para mim falar isso para vocês, porque eu não posso falar de mim mesmo. Eu não estou aqui falando de mim mesmo. Eu não acordaria 4 horas da manhã, 4, 5 horas da manhã, para tentar falar isso para vocês. Não, jamais eu faria isso. Mas Deus é quem me acorda. É Jesus Cristo. E ai de mim se não acordar, se não levantar para fazer isso. Amém, meus irmãos? Então, preste atenção nessas palavras. Assista os outros vídeos para que você venha compreender e entender o que tem que fazer para você ser salvo, alcançar a sua salvação. Esses vídeos
Eu gravo aqui no Facebook, né? Também está lá no YouTube. O canal é pr.evanildo Silva. Se inscreva lá no canal. Sempre que eu lançar vídeo lá, você vai receber uma mensagem. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus venha continuar sempre abençoando. Um abraço, né, a todos. E continue sempre assistindo e ouvindo as pregações, a palavra do Senhor, que é o nosso GPS, que nos leva ao Santo do Santo, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe. Fica com Deus todo.